Boa noite a todos. Aqui mais uma vez Bruno Dayan, da empresa Aratopo Agrimensura e Topografia. Estamos começando mais uma live aqui da Aratopo e hoje o tema será sobre inventário. As dificuldades encontradas pelo produtor rural, pelo agricultor. Peço a vocês primeiros aí, quem for entrando, para dizer se está escutando, se o som está bom, se a imagem está boa, se está tudo ok por aí. Hoje o tema é muito importante, principalmente para quem tem alguma propriedade que tem um processo de inventário junto, né? Nós aqui da Aratopos fazemos o processo de combo rural, que é a regularização definitiva do imóvel, onde entra a parte de registro, georreferenciamento, CCIR, ITR, CAR. E o inventário, normalmente, esses documentos estão dentro do inventário, do processo, né? Para quem tem imóvel rural. Hoje vamos chamar um especialista aqui, o Guilherme, muitos anos aí na área de registrador de imóveis, né? Para falar para vocês conteúdo exclusivo aqui da Aratopo e gratuito para que todos os proprietários entendam aí que esse processo é muito importante, de concluir os inventários, porque aqui a gente tem muitos problemas, não só aqui na minha região, né, Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, mas no Brasil como um todo, as pessoas não concluem os inventários. E aí, esses processos que eram para ser feitos naquele momento ali que acontece de passar essa transição familiar, né, ele fica anos. Às vezes a pessoa chega para a gente aqui com o imóvel registrado, só que está em nome do avô, do bisavô. E aí fica muito mais trabalhoso, muito mais difícil, muito mais caro para terminar essa documentação, porque não foi feito um procedimento lá atrás. Então, o inventário é um procedimento essencial para que você tenha oportunidade. Aqui a gente sempre fala que imóvel regularizado é oportunidade de negócio. Então, hoje nós vamos falar sobre essa questão da regularização dos inventários, como funciona, para que serve os procedimentos envolvidos aí no inventário, beleza? Esperando só dar o momento aqui de a gente chamar o nosso convidado. E dentro do processo do inventário aí, que vocês vão escutar esse conteúdo aqui, tem essa parte da regularização do imóvel, né? Para quem é produtor, agricultor, conhece aí o CCIR, TR, o CAR, né? O georreferenciamento, e esses procedimentos estão dentro do inventário. Então peço a vocês também, quem for entrando, divulgue esse conteúdo, passem para os amigos, as pessoas próximas que precisam desse conteúdo para resolver um problema, porque muitas questões de inventário causam até problemas familiares que não tinham, né? Após o falecimento aí do pai, do ente querido, que era o líder familiar aí, acaba que quando esse inventário não é concluído, ou então ele não faz o procedimento da forma correta, acaba que causa muitos problemas familiares. Então o inventário ajuda até nesse sentido, de ajudar as famílias a ficarem mais unidas, né? Quando ele realmente é feito o processo certinho, né? E não tem nenhum problema. Beleza? Vou chamar o Guilherme aqui para a gente iniciar. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Isso. Tudo bom, Bruno? Tudo bom? Tudo bem. Só para o pessoal falar que está tudo ok, o som aí, a imagem, tá tudo ok? Não estou te vendo aqui, Guilherme. Pois é, Bruno, eu não sei o que tá acontecendo aqui não. Será que eu saio de novo e tento entrar de novo? A câmera aí tá virada pro frontal? Tá, frontal. Deixa eu virar ela frontal. Não. Travou. Pode ser a internet, entendeu? Também. Você quer que eu tente sair e você me chama de novo? Pode ser. Vamos tentar isso, só um minutinho. Só os problemas técnicos aqui, pessoal, mas já vamos iniciar aqui. Para que a gente comece o conteúdo aí gratuito. E lembrando que todos vocês aí que tem essa questão de inventário, o início para fazer ele é no momento que acontece a morte e o falecimento desse ente querido, né, que deixou esse bem,
tem que ser no momento exato, entendeu? O Guilherme vai falar mais detalhado que é a especialidade dele. Estamos guardando aqui, a internet está um pouco ruim aqui hoje. Ô Bruno, eu entrei de novo, mas está acontecendo a mesma coisa, está travando a imagem. Acredito que deve ser internet, Guilherme. Pode ser. Que aqui pra mim aqui tá rodando, sabe? Espera, tá. né? Mas se caso aí a gente não conseguir imagem, vai aqui pelo áudio mesmo, que é importante mesmo. Sim, o importante é o que nós vamos discutir aqui. Isso, é o conteúdo, né? É isso mesmo, tá certo. Então, pra gente continuar, eu gostaria que você se apresentasse aí, pro pessoal que não conhece você aí, do seu trabalho, e pode se apresentar aí. Pois não, Bruno. Primeiramente, pessoal, boa noite. Queria agradecer ao Bruno pelo convite. Dizer o quanto é importante esse tipo de iniciativa para sanar dúvidas que a grande maioria da população tem e muitas vezes não tem a quem recorrer. Então, Bruno, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Meu nome é Guilherme Carvalhais Cunha Melo. Eu trabalho no cartório de registro de imóveis da comarca de Araçuaí desde o ano 2012. E eu ocupo lá o cargo de oficial substituto. E desde então, 2012, a gente vem trabalhando junto à comunidade de toda a comarca de Araçuaí. Certo. O Guilherme, aqui dentro do nosso... Você está escutando aí? Estou escutando bem, pode falar. Tá. Dentro do tema aqui é relacionado à questão do inventário, né? As dificuldades e as soluções para que os produtores, agricultores rurais e as outras pessoas que têm esse processo consigam resolver. E, na verdade, qual que é a intenção? É que eles entendam quais são esses procedimentos. Porque às vezes a pessoa se depara aí num processo de inventário e não sabe nem por onde começar, né? Verdade. Então eu gostaria que você falasse um pouco o que é o inventário, né? E para que ele serve? Como o Bruno mesmo salientou aí, o inventário, gente, é uma peça muito importante na vida de todo um patrimônio, mas principalmente dos bens imóveis de uma pessoa. Ô Guilherme, só te interrompendo um pouco aqui. Pode falar. Se você puder baixar um pouquinho o volume, eu acho que tá dando eco. Joia. Vê se melhorou, Bruno. Aí você... Tá melhor, pode. Melhorou? Melhorou? Tá joia. Tá melhor. Então, gente, como o Bruno vinha falando, o inventário ele é uma peça processual que tem por finalidade transmitir para frente o patrimônio de uma pessoa que faleceu. E exatamente por vir nesse momento de muita dor para os familiares, o inventário para muita gente ele é deixado de lado. São tantas outras questões que surgem quando do falecimento de um ente querido que muitas vezes a vida segue adiante e as pessoas acabam se esquecendo de fazer o inventário. E nesse esquecer de fazer um inventário, um imóvel que muitas vezes era regular, ou seja, o que é um imóvel regular? É um imóvel que tem origem, que tem matrícula, que está atualizado com o tempo dele. Ou seja, então um imóvel muitas vezes regularizado, com a falta do inventário e com o passar dos anos, ele pode vir a se tornar um imóvel irregular. E aí uma coisa que era simples, caso o inventário tivesse sido feito à época, se torna extremamente complexa e custosa, cara, para aqueles familiares que ficaram sem fazer o inventário. O inventário, qual que é a finalidade do inventário? O inventário ele tem por finalidade distribuir dentre os herdeiros aqueles bens que ficaram por herança da pessoa que faleceu. Ou seja, se aquela pessoa que faleceu tinha
uma casa na cidade, um lote e uma fazenda. Depois que ele morre, é necessário se fazer uma partilha desses bens. Uma partilha entre os herdeiros que existem, né? Filhos, na falta dos filhos, os filhos e esposa, na falta dos filhos e esposa, os ascendentes, que são os pais ou os avós, na falta dos ascendentes, os irmãos, e assim consequentemente. Então, o inventário ele tem por finalidade isso, transmitir aos herdeiros os bens que eram do falecido. E antigamente as pessoas elas podem imaginar que o inventário é uma coisa muito burocrática, tem que mexer com o juiz, tem que mexer com o advogado, e isso aqui assusta muitas pessoas. Né? Eu tendo, pelo pouco tempo que eu já atendo de cartório, eu vejo que as pessoas elas têm uma ideia muito errada do que é um inventário, né? E da necessidade que é de se fazer um inventário. Por isso que é importante salientar aqui que desde o ano 2007, se eu não me engano, é isso mesmo, 2007, com a lei 11.441, é possível se fazer um inventário em cartório. O que isso quer dizer? Não é mais necessário que tenha que ir a juízo, que tenha que ir ao Poder Judiciário, que tenha que ir a um juiz para se fazer um inventário. Hoje, desde que alguns requisitos sejam atendidos, é possível que se faça um inventário num cartório, de forma simples, célere, ou seja, rápida, sabe? Outra coisa que também assustava muitas pessoas, inventário é muito demorado, vai demorar muito para esse inventário sair. E vou te falar, antigamente era assim mesmo. Antigamente o inventário era muito demorado, demorava muito, anos e anos. Por quê? Porque o Poder Judiciário estava literalmente, muito cheio de muito processo. Então os inventários eles ficavam mesmo para o segundo plano, porque tinham outras ações, outros processos que eram mais urgentes do que inventário. Então os inventários acabavam demorando muito mesmo. Hoje em dia isso mudou muito. Os inventários hoje, desde que preenchidos alguns requisitos, e esses requisitos são não existir testamento, ou seja, aquela pessoa que morreu não pode ter feito nenhum testamento, porque se ele fez um testamento, o que vai prevalecer é o testamento, lógico. Então, a inexistência de testamento, a inexistência de herdeiro que seja incapaz. O que é um herdeiro incapaz? É o herdeiro que é menor de idade, criança, é o herdeiro que por alguma doença ele seja considerado incapaz. Então, nesses casos também não é possível o inventário em cartório administrativo. E por último, o último requisito é que todos os herdeiros estejam em comum acordo. Porque também, se houver o conflito, se houver a lide, ou seja, se houver a briga, não é possível um inventário administrativo. O inventário tem que ser judicial. Então, atendidos aí esses três requisitos, de novo, não existir testamento, não existir herdeiro incapaz e todos os herdeiros estarem de acordo. O inventário pode ser normalmente feito em cartório, o que facilita muito. Sabe? Outra grande questão que o pessoal colocava muito é que inventário é caro. Uhum. De verdade, o inventário o processo de inventário é um processo que ele é custoso, mas ele é custoso na medida do valor dos bens arrecadados, ou seja, do espólio, do decujus, né? Então eu poderia aqui rapidamente falar, assim, discorrer um pouco sobre quais seriam os principais custos de um inventário. Uhum. Né? Primeiramente, todo o inventário, seja ele judicial ou administrativo, o administrativo é aquele que é em cartório, né? Ele tem que ser levado adiante por um advogado. Então, os herdeiros necessariamente têm que contratar um advogado, seja para o inventário judicial, seja para o inventário administrativo, né? Eu vou falar primeiro do inventário, do custo de um inventário administrativo, e depois eu falo rapidamente do custo de um inventário judicial.
Aham. Então, levando em Só te consideração... interrompendo Pode um falar. pouco aqui, Guilherme. Só para, acho que porque o conteúdo, assim, quando é muito rico, ele causa até um nó na cabeça para entender, né? Eu tô falando muito e Então, sem te dar oportunidade também de falar nada, né, Bruno? não, não é isso não, é só nessa primeira parte aí, para que o inventário, o que é e para que serve, para as pessoas entenderem que toda vez que alguém falece, né, e deixa bens que lá no cartório de registro ele tinha estava em nome de algum CPF de uma pessoa, né? Uhum. Esse CPF tem que ser dado baixa e passar para aqueles herdeiros. Então É seria exatamente isso. a direção do inventário, né? E aí, no caso que o Guilherme está falando agora, são as formas de iniciar esse processo, que é o judicial e o extra, né? É Eu isso. acho que até um detalhe, né? Quando ele fala cartório, inicia-se no cartório de notas, é isso mesmo, Guilherme? Isso mesmo. O inventário extrajudicial é a maneira mais correta de se referir a esse inventário, aquele que começa em cartório. E ele começa no cartório de notas. Ele começa no cartório de notas porque o cartório de notas é aquele cartório que vai lavrar, ou seja, vai fazer a escritura de inventário e partilha. Uhum. Né? Então, em resumo aqui, o tabelião ele vai receber já do advogado, que juntamente vai com os herdeiros, o que a gente chama de plano de partilha. O que é o plano de partilha? O plano de partilha é exatamente essa descrição dos bens e essa divisão dos bens, vamos dizer assim. É o plano de partilha. Herdeiro fulano de tal vai ficar com a casa, e o outro herdeiro vai ficar com o sítio na beira do rio Araçuaí, e o outro herdeiro vai ficar com a fazenda lá na Chapada. Uhum. Ou seja, esse é o plano de partilha. Os herdeiros vão com esse plano de partilha juntamente com o advogado ao cartório de notas, e o tabelião de notas ele vai lavrar, ele vai fazer o que a gente chama de escritura pública de inventário e partilha. Ou seja, ele vai formalizar todo esse formal de partilha numa peça pública dotada de fé pública, que é a escritura pública de inventário e partilha. Depois um detalhe que você tocou interessante falar. aí, Guilherme, relacionado isso aí à fé pública e aos famosos contratos de gaveta, né? Uhum. Porque eu acho que às vezes as pessoas, os produtores não entendem bem, nesse sentido. A escritura pública, ela tem condição de ir até o registrador de imóveis e você registrar ela. O contrato particular, ele só comprova que você comprou e pagou, mas você não consegue ali ter um reconhecimento público que aquele imóvel realmente é seu. É a questão da posse de propriedade aí, no caso, né? É isso mesmo, Bruno. Eu costumo dizer que o contrato particular de compra e venda, por mais rebuscado que ele seja, por maior número de páginas que ele tenha, ele é nada mais do que um recibo de compra e venda. Ele não tem validade para o cartório de imóveis, entendeu? Sim. Ele não tem. Você não pode levar o contrato particular de compra e venda a registro no cartório. Uhum. É por isso é importante seguir esse rito em cartório, né? Começando no cartório de notas, em que vai ser lavrado um documento específico para fazer essa transmissão, que é a escritura pública. E depois essa escritura pública, ela já perfeita e acabada, ela vai ser levada a registro no cartório de registro de imóveis. Aí sim, quando essa escritura ela é registrada, que já não é mais no cartório de notas, é no cartório de registro de imóveis. Quando essa escritura ela é registrada, aí sim vai acontecer a divisão dos bens. Essa escritura nesse pública... procedimento aí, só de interrompendo mais uma vez, o extrajudicial, né? No caso, esse é o extrajudicial. Tudo que eu estou falando aqui até agora é sobre o extrajudicial. Depois, eu estou falando mais dele, Bruno, por quê? Porque eu nunca fiz uma contagem assim, de porcentagem, mas eu vou dizer que hoje o grande número de inventários, eles são os extrajudiciais. Uhum. Sabe? O inventário judicial hoje, ele representa uma fração muito pequena de todos os inventários que chegam ao cartório, sabe?
Uhum. E deixando muito claro que é sempre uma faculdade, é sempre uma opção. Ninguém tem que fazer o inventário extrajudicial. Ele é mais uma opção que é dada à parte, entendeu? Uhum. Então, voltando aqui, aí, uma vez feita essa escritura pública no cartório de notas, essa escritura pública ela é levada a registro no cartório de registro de imóveis. Uma vez registrada essa escritura pública de inventário no cartório de registro de imóveis, a divisão está feita. Aí cada herdeiro vai ser dono do seu imóvel. Uhum. Tudo de acordo com o plano de partilha que foi elaborado pelos próprios herdeiros, juntamente com o advogado. Lá no início, né? Lá no início, exatamente. Os herdeiros vão sentar com o advogado e vão elaborar um plano de partilha. Ah, não, essa fazenda é minha, esse sítio é meu, aquela casa é do outro. Esse formal de partilha vai ter feita a escritura, essa escritura vai ser levada a registro. Então, o registro de imóveis é o fechamento de tudo. Certo. O registro de imóveis é onde se concretiza tudo, é onde essa divisão que é feita lá no começo, ela é concretizada. E aí, cada herdeiro fica livre para levar adiante seu imóvel da maneira que ele escolher. Se ele quiser vender, ele vende. Se ele quiser dar em garantia para o banco, ele dá. Se ele quiser emprestar, ele empresta. Ou seja, mas tudo de forma legal, tudo de forma reconhecida pela lei. Isso que é importante. Porque você fala assim, Guilherme, qual que é a diferença, então, entre um imóvel que passou por inventário e um imóvel que não passou por inventário? Talvez, na prática, Bruno, não seja nenhuma diferença. A pessoa que está lá naquele imóvel, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma fazenda. O herdeiro que está naquela fazenda, o pai morreu, ele continua na fazenda, ele continua trabalhando a terra, ele continua plantando o capim dele, ele continua criando o gadinho dele, ou seja, a realidade dele muda pouco. Mas, eu vou te dar um exemplo aqui que atinge muita gente. Se esse herdeiro nunca fizer um inventário do pai e nunca regularizar esse imóvel em nome dele, ele não pode, por exemplo, oferecer esse imóvel em garantia para um banco. Ele não pode pegar um empréstimo no banco. E talvez garantir ali uma produção muito maior que a terra poderia produzir, né? Porque às vezes muito maior, a gente sabe. Ali. Isso, a gente sabe. A gente está hoje numa região muito pobre, muito carente de investimentos, entendeu? Então, assim, toda oportunidade que o pequeno produtor tem de recorrer ao Estado, quando eu digo Estado, é o governo, as três esferas do governo, o municipal, o estadual e o federal. Crédito, né? A linha de crédito, exatamente. Sempre que um pequeno produtor puder se valer de uma linha de crédito para tentar alavancar o negócio dele, isso é bem-vindo. Mas isso só será possível se aquele imóvel for um imóvel regular. Sim. Entendeu? Por aí. Então, assim, a importância, em resumo, tem muito mais coisa pra gente falar sobre inventário e qual a importância do inventário, mas, assim, eu acho que eu dei um resumo, assim, do que é. Dentro do próprio inventário, tem algumas outras negociações que acontecem. Por exemplo, acontece muito aqui de proprietários comprar direitos de herança, né? Mas esse inventário ainda não foi feito. Então, a dúvida, o pessoal, meus clientes sempre aparecem nesse sentido assim, eu comprei esse direito, eu comprei, paguei, né? Mas o inventário não foi feito ainda. Qual que é o documento para me garantir inicialmente aí? E qual o procedimento depois? Isso acontece muito. Existe um contrato. Quando eu digo contrato, não é contrato particular, não. É um documento, vamos dizer assim. A gente chama de escritura pública de cessão de direitos hereditários. O que é a cessão de direitos hereditários? É um nome difícil, é um nome rebuscado, mas é um documento muito simples. Muito simples. São os herdeiros que vão vender ou doar. Essa cessão ela pode ser ou gratuita ou onerosa. Né? Se for onerosa, ela vai se assemelhar a uma compra e venda. Se ela for gratuita, ela vai se assemelhar a uma doação. Mas é uma cessão de direitos hereditários, ou seja, aqueles herdeiros estão cedendo a um terceiro os direitos hereditários que eles têm sobre aquele bem. E eu vou te dar um exemplo aqui, porque é sempre bom exemplificar. Morreu o pai. E o pai deixou para os filhos uma fazenda. Mas os filhos não moram mais no interior, os filhos já estão na capital, não querem cuidar de fazenda, não têm interesse. E
E os filhos arrumaram um comprador para o imóvel. Mas o inventário ainda não está pronto. O que esses filhos podem fazer? Esses filhos podem fazer uma escritura pública de cessão de direitos hereditários. O que é isso? Eles vão ceder ao terceiro aqueles direitos hereditários aos quais eles têm direito. Né? Só que essa escritura pública de cessão de direitos hereditários, ela necessita, obrigatoriamente, para ter algum tipo de validade, de estar inserida no próprio inventário. Parece ser meio confuso, mas não é. Ou seja, de novo, então a cessão de direitos hereditários ela é feita antes do inventário, para que seja possível se transmitir a propriedade daquela pessoa que morreu. Certo? Só que o inventário ele é necessário nesse caso, para que a escritura pública de cessão de direitos, ela faça parte, ela vai ser parte integrante do inventário. Uhum. Então, eu não falei no começo que quando a pessoa morre, os herdeiros fazem um plano de partilha, né, para saber qual imóvel vai ficar com cada herdeiro? Sim. Nesse caso, existindo uma escritura pública de cessão de direitos hereditários, esse plano de partilha ele vai ser substituído pela própria escritura de cessão. Entendi. Então, é como se fizesse o inventário já para o comprador, vamos dizer assim. É exatamente isso. Pronto, você simplificou. É como se fizesse o inventário para o comprador. Mas tem que ter um inventário de qualquer maneira, entendeu? Entendi, sim. Certo. Mas é isso mesmo, é o inventário para o comprador. Uhum. Dentro desse processo aí, você falou bastante do extrajudicial, mas o judicial, acredito que tem muito aí desse processo, a diferença só é que vai para o juiz fazer dar essa sentença, vamos dizer assim, né? A principal diferença é essa. Tem uma outra diferença, Bruno, que eu estava aqui agora pensando, com relação a custo, né? Você me perguntou no começo da live a respeito de custos. E o inventário judicial, e só o judicial, é possível você se valer da justiça gratuita, dos benefícios da justiça gratuita. Porque quando a lei previu a existência do inventário administrativo, não houve a previsão de gratuidade desse inventário administrativo. Uhum. Contudo, para qualquer tipo de processo judicial, entre eles, lógico, está incluído aí o processo de inventário, ou seja, no inventário judicial, as partes podem ser beneficiárias da justiça gratuita. Então, nesse caso, em sendo beneficiárias da justiça gratuita, eles não seriam obrigados a pagar nenhum tipo de custas judiciais, vamos dizer assim. Uhum. Então, o inventário se desenrolaria sem que a esses herdeiros fosse cobrado algum tipo de custa judicial. Eles continuariam tendo que pagar o advogado, certo? Mas não pagariam as custas judiciais. E vou te falar mais. Eles não pagariam nem o registro desse inventário em cartório. Ou seja... Mas nesse caso, depende de renda ou é de uma forma contexto geral? A lei diz o seguinte, Bruno, que sob as penas da lei, a parte... O que é isso, sob as penas da lei? Ou seja, se a parte estiver mentindo, ela pode ser punida por isso. Sim. Sob as penas da lei, aquela parte, a parte, ou seja, os herdeiros, eles podem vir a juízo e alegar que não tem condições de manter a própria vida, quer dizer, desculpa, não tem condições de manter o processamento daquele processo sem prejudicar a própria vida. Entendi. É uma declaração de pobreza. Tal, né? É uma declaração de pobreza, né? E é lógico que o juiz vai analisar essa alegação de pobreza e vai alegar. Por exemplo, não tem... eu vou te dar um exemplo aqui, que seria um absurdo, mas não pode um cara que tem um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões de reais, alegar que é pobre perante a lei.
O juiz não vai atender a isso, entendeu? Entendi. Então, assim, o juiz vai se valer de alguns critérios. O juiz vai estar lá com todo o patrimônio do falecido na mão. Então, o falecido tem um patrimônio aí de 5 milhões de reais. Aí chegam os filhos dele, falam assim, ó, senhor juiz, sou pobre perante a lei. O juiz fala assim, não, você não é pobre. Você pode pagar, sim, as custas judiciais. Agora, vamos supor, uma pessoa tem um patrimônio menor, são muitos herdeiros, o juiz vê que realmente aquelas pessoas não têm condição de bancar o processo, aí sim o juiz concede a justiça gratuita. E aí esse processo ele vai correr de forma gratuita até o processo, até o registro. Ou seja, até o registro no cartório de registro de imóveis ele é gratuito. Entendi. Mas aí lembrando, gente, vai ser gratuito? Vai. Mas vai ser mais demorado também. Porque o processo judicial, ele, naturalmente, ele é mais demorado. Sim. E dentro do processo também, eu acho que a parte mais onerosa é o ITCMD, né? Isso. Eu não saberia te quantificar assim, Bruno, o que é mais oneroso no andar, no processo de um inventário. Mas o ITCMD ou ITCD, ele sim, é um custo dos principais do processo de inventário. E ele é devido tanto no inventário administrativo quanto no inventário judicial. Certo. Isso aí não tem como escapar, não. Isso aí é um imposto estadual, né? A alíquota dele varia de estado para estado. Aqui em Minas eu não tenho certeza qual que é a alíquota de 5%, Bruno, eu não sei. Eu acredito que é 4%. 4%, né? 4% sobre o valor do Monte Mor, ou seja, o valor de avaliação dos bens como um todo. Né? E o pior que eu vejo no ITCD, porque tem prazo para ser pago, né? Então, assim, as pessoas já estão passando por aquela dificuldade toda da perda de um ente querido, ainda vão se preocupar em pagar imposto para Estado, e muitas vezes o que acontece, que a gente vê muito, é que o falecido, ele deixa muito bem imobilizado, ou seja, muito bem em imóvel, mas ele não deixa um patrimônio líquido. O que é patrimônio líquido? É dinheiro em espécie, papel. E o ITCD tem que ser pago em dinheiro e papel. Sim. Não adianta você chegar para o Estado e falar assim, ó, Estado, eu tenho ali uma fazenda que vale 300 mil reais, quando eu vender ela eu te pago, tá bom? Não, o Estado não deixa isso, entendeu? O Estado quer o pagamento daquilo ali na hora. Então, eu acho que a pior questão do ITCD não é nem tanto o valor, Bruno. Eu acho que a pior questão do ITCD é você ter que pagar tudo de uma vez só. Né? Eu acho que pode falar. Para o pessoal estar entrando aí, como o conteúdo é muito rico aqui, muita informação, podem fazendo suas perguntas, viu? Divulgue a live aí para que mais pessoas possam... Tem pessoas aí que às vezes estão precisando de ter essa informação para direcionar seu inventário, não ter esses problemas em suas famílias, né? No início que eu falei um pouco que às vezes o inventário mal resolvido, alguns processos de divisão que a gente acompanha, causa até problemas familiares, porque aí vem a herança ali, aquelas questões mesmo para processo de divisão nunca é fácil, né? Então quando ele é bem conduzido, igual todas as informações que o Guilherme está passando aí, causa também que essa família não tenha problemas aí de pessoais, de familiares, né? O Bruno, aquele velho, eu costumo dizer que o inventário serve muito bem, aquele velho ditado aqui, tudo que é conversado não é caro. É verdade, porque o inventário é isso, o inventário é essa conversa. O inventário, ele é o quê? São os herdeiros sentarem em torno de uma mesa e decidirem quem vai ficar com qual bem. Né? Então, isso vai ser documentado, como eu falei, num plano de partilha. Isso vai ser levado a um cartório de notas para fazer uma escritura pública, ou vai ser levado a juízo, para que o juízo vá lá, depois de todo um processo, vá lá e homologue esse plano de partilha. Mas o plano de partilha é o conversado. Aquilo que ficar conversado e ficar acertado, ninguém mais vai discutir. Né? Por outro lado, em não se fazendo um inventário, corre-se o risco de um herdeiro, mais cedo ou mais tarde, reclamar de um outro herdeiro uma terra, entendeu?
Aham. Ah, não, mas porque aquela fazenda meu pai falou que ia ficar para mim. Não, numa outra oportunidade ele falou que ia ficar para mim. Então aí fica essa Aham. briga, entendeu? E isso é muito ruim. Então, o plano de partilha, o inventário, ele é o quê? Ele é o conversado. O conversado não sai caro. Dentro dessa, até você está falando aí dessa, dessa negociação que às vezes no caso já o pai ou a mãe já faleceu, né? Mas dentro desse processo tem um aí que eu acho muito interessante, talvez desse planejamento dessa família relacionado ao usufruto. Ele não está dentro do inventário, mas seria que as pessoas às vezes têm muito medo. Em que sentido? Até você poder falar um pouco do usufruto aí, eles pensam que o usufruto, o pai vai fazer a escritura de usufruto e registrar lá na matrícula dele e vai perder o controle da fazenda. Então, meus filhos vão tomar conta, vai me deixar de lado, né? Sendo que a doação ou a compra e venda, aí sim ele perde o controle. Mas o usufruto, como é que o usufruto pode ajudar na parte de quando chegar o inventário, Guilherme? É o seguinte, eu diria que o usufruto ele está um passo antes do inventário. Por que ele está um passo antes do inventário? Porque esse pai ou essa mãe, eles ainda estão vivos, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, o que é o usufruto? Muitas vezes a pessoa está chegando já está mais velha, ela já não tem tanta força de trabalho, ela já nem quer tanto se ocupar dos trabalhos na fazenda, dos trabalhos na roça, e resolve entregar esses trabalhos, essa lida no campo para os filhos, que são os herdeiros, e é quem vai ficar mesmo com esses bens, né? Então, ele resolve doar ou doar ou vender, tanto faz, para os filhos. Mas ele fala assim, não, eu vou doar, eu vou vender, mas eu quero ainda ter um certo controle sobre a terra. Então ele estabelece uma compra e venda ou uma doação e coloca nessa escritura pública ou de doação ou de compra e venda uma cláusula de usufruto. O que é usufruto? O usufruto nada mais é que alguns poderes que aquela pessoa que a gente chama de usufruto vai ter sobre aquele imóvel. A propriedade, Bruno, o direito de propriedade é um direito muito grande, a gente chama de um direito guarda-chuva. Por que um direito guarda-chuva? Porque embaixo dele existem vários outros direitos. Como assim? Então, o direito de propriedade, imagina o direito de propriedade como uma grande tenda, e que embaixo dessa grande tenda existem vários outros direitos pequenininhos, como o direito de usar, o direito de usufruir, o direito de vender, o direito de alugar, o direito de arrendar e vários outros direitos. Então, o direito de propriedade é um grande direito que tem todos esses direitos embaixo dele. O usufruto, ele é um direito também, um direito guarda-chuva também, mas um guarda-chuva menor, vamos dizer assim. Uhum. Né? Ele não é tão forte como o direito de propriedade. Por quê? O usufrutuário, aquela pessoa que tem o usufruto, ela pode usar, ela pode alugar, ela pode arrendar, ela pode dar em garantia, mas ela não pode vender o imóvel. O único direito que engloba o direito de venda, de transmissão, é o direito de propriedade. Então, o usufruto é um direito que aquela pessoa tem de administrar aquele terreno, aquele imóvel. Não sendo mais dono do imóvel. Olha que engraçado, ele tem direito de administrar o imóvel, não sendo mais dono do imóvel. O dono do imóvel é aquela pessoa para quem ele doou. Ou seja, um filho, um sobrinho, para quem ele doou. Mas ele vai continuar no usufruto daquele imóvel, ou seja, a administração daquele bem vai ser dele. E o detalhe mais importante aí, na falta dele, mesmo tem que fazer o inventário, mas esse processo ele fica um pouco mais simples, vamos dizer assim, né? Ah, não, você fala assim, com certeza. Na falta do pai, se ele tinha esse único bem, Bruno, o inventário ele vai ser um inventário proforme, porque na verdade ele doou o patrimônio que ele tinha em vida. Entendeu? Vamos supor, ele doou
vamos supor que esse pai ele tem uma única fazenda. E ele doou para os filhos essa fazenda com o usufruto dele. Ou seja, os bens, a fazenda hoje é dos filhos, mas o usufruto é dele. Quando ele morrer, Bruno, não vai muito mais ter o que ser inventariado, entendeu? Uhum. Nesse sentido, agora eu entendi, quando você falou assim que o processo de usufruto pode ajudar no inventário, agora eu entendo. Nesse caso, sim. Entendeu? Mas isso ocorre muito, Bruno, nas hipóteses em que o doador, vamos dizer assim, ele tem um ou dois imóveis no máximo, entendeu? Porque é muito difícil uma pessoa se desfazer de todo o patrimônio em vida com cláusula de usufruto em todo o patrimônio dele, entendeu? Entendi. Agora, se ele tiver só uma fazenda, aí é fácil. Ele pode fazer isso, entendeu? Dentro desse processo aí, a gente está falando sobre o inventário, também há aquelas documentações, aí no caso, pensando em imóveis rurais, nós fazemos aqui o combo rural, que é pensando aqui a parte, não só o registro de imóveis, é a parte final de uma regularização. Tem os impostos aí, CCIR, TR, a parte ambiental, o CAR, o ADA. Acontece também de que, ao iniciar o processo de inventário, às vezes os filhos aí descobrem, e essas pessoas que são os herdeiros, que tem outras pendências aí que terão que ser resolvidas também, né? Que eu acredito que vocês no cartório devem pegar muitos problemas nesse sentido. Ah, sim. Isso é muito comum, porque muitas vezes a família tem aquele imóvel, mas nunca, vamos dizer assim popularmente, nunca mexeu com aquele imóvel. Aquele imóvel está regular, está em nome do pai lá. Nunca houve uma transmissão, nunca houve um arrendamento, nunca houve uma doação. Então aquele imóvel ele nunca foi atualizado, entendeu? Aquela matrícula nunca foi atualizada. E aí, quando é chegado o momento de se registrar o inventário, depara-se com uma desatualização, vamos dizer assim, do imóvel. Ou seja, você sabe disso, os imóveis hoje em dia, na sua grande maioria, todos os imóveis acima de 100 hectares, eles têm que ser georreferenciados. Eles têm que passar por um processo de georreferenciamento para que seja feito qualquer coisa no imóvel. Você não pode mexer hoje no imóvel acima de 100 hectares sem que ele não seja georreferenciado. Sim. Até 5 anos atrás, esse limite era de 500 hectares, ou seja, somente imóveis acima de 500 hectares teriam que ser georreferenciados. Agora, em 2020, esse prazo já caiu para 100 hectares. Em 2023, esse prazo vai cair para 25 hectares. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a legislação ela vem se atualizando. E se o proprietário ele não tomar o cuidado de manter aquele imóvel dele também atualizado, ele vai ter uma infeliz surpresa no momento em que ele for tentar utilizar aquele imóvel para qualquer finalidade. Sim. Provavelmente o CCIR daquele imóvel vai estar desatualizado. O ITR daquele imóvel vai estar desatualizado. Aquele imóvel ele não vai ter CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é uma coisa relativamente recente, porque antes do CAR a obrigatoriedade era de reserva legal, mas isso hoje não existe mais. O que existe hoje é a obrigatoriedade do CAR. Imagina, então, o imóvel tem o CCIR desatualizado, o ITR desatualizado, tem que ser feito o CAR e tem que ser georreferenciado. Olha o custo que esse cara vai ter. E ele nem sabia que ele tinha que fazer nada disso. Né? E aí ele chega no cartório e fala assim, não, aí a gente no cartório chega e fala assim, seu imóvel vai ter que passar por uma série de atualizações antes do registro. Ele não entende, é difícil, sabe? Ele fala assim, não, mas meu pai sempre teve essa fazenda, meu pai nunca teve nenhuma dívida. A gente fala assim, não, mas é porque o imóvel ficou muito tempo sem ser atualizado e agora a gente tem que correr atrás do tempo perdido. Então, o que a gente está fazendo é corrigindo erros do passado. É difícil o cara entender isso, porque isso é custoso, é caro. Um georreferenciamento é caro. Um CAR não é barato, entendeu? Aí o cara ele já gastou para fazer o inventário, ele já gastou com advogado, aí chega no cartório, ainda sabe que tem que gastar para atualizar o imóvel.
sabe? É difícil. Então, eu comecei essa live te parabenizando por essa iniciativa, exatamente por isso. Porque a questão talvez que hoje mais afete o cartório é isso, porque é lá no cartório que o cara fica sabendo disso. Uhum. Muitas vezes só no cartório que ele toma conhecimento de que ele achou que estava indo, que já tinha resolvido tudo, que era só o registro. Aí o cartório chega para ele, dá uma nota devolutiva e fala assim, não, tem um monte de coisa que você tem que fazer ainda. Isso. E até a intenção nossa aqui do Combo Rural é nesse sentido. É que todos esses cadastros, no INCRA, que é o CCIR, Receita Federal, ITR, na parte do meio ambiente, CAR, e tem um novo aí que é pouco conhecido, que é o ADA, Ato Declaratório Ambiental, que principalmente as pessoas aí, um inventário que tem terras maiores, que às vezes o ITR é mais caro, o imposto aí sobre a questão da receita, o ADA, ele desconta aquelas áreas de reserva, vegetação nativa, de APP que você tem em sua fazenda, e você tem um desconto no ITR. Então o ADA está ligado ao ITR e está ligado ao CAR. Então a tendência desses órgãos começarem a se comunicar é grande. E uma novidade também, eu acho que já está para acontecer, é o SICAR vai ter uma interação com o CIGEF. Ou seja, SICAR, meio ambiente, e o CIGEF, INCRA, eles vão fazer uma linkagem dos dados do CAR e do INCRA, que é a certificação. Entendeu? E o CCIR, que é uma da parte do cadastro do INCRA, com a Receita também já tem essa vinculação. Então tudo isso hoje já está começando a ir para essa parte aí de sistema, de rede, né? Uhum. Então hoje, por exemplo, pensando na parte do custo, o ADA é uma das formas, né, que o proprietário tem para reduzir esse imposto no ITR, se ele fizer essa declaração, entendeu? Mas a grande maioria não conhece o ADA. Hoje, conversando com você mais cedo, eu mesmo tinha pouco conhecimento do ADA, né? Uhum. E achei interessante. Ou seja, você vai pagar. O ADA serve para que você pague o ITR realmente daquela parte útil da fazenda, não é isso? Daquela parte produtível da fazenda. Aham. Uhum. Isso mesmo. É muito interessante. Eu acho que realmente é de muito pouco conhecimento aqui, até dos grandes proprietários aqui da cidade. Sim. Aí voltando aqui, nós até muito assunto aí para conversar. Acho que você falou um pouco lá no início, relacionado, que eu acho que você queria que você falasse um pouco mais sobre os mitos relacionados ao inventário. Aí você falou questão do custo alto, demorado. Abrange mais um pouco assim da experiência que você tem. O que é que chega lá no cartório que as pessoas vêm com uma visão, uma pré-noção assim, antes de iniciar? Tem algum mito assim que... Não, eu acho que o principal aqui, Bruno, eu acho que é a falta de conhecimento mesmo. Sabe, aquela pessoa que está ali e está acostumada ali a lidar no campo, a batalhar o pão embaixo desse sol quente que é da nossa terra aqui, sabe, dia a dia, ela entende que é difícil você dizer para ela que aquela terra em que ela trabalhou a vida inteira, depois da morte do pai, não vai ser dela, a não ser que ela faça um processo, entendeu? Então, assim, por merecimento, aquela terra tem que ser dela, né? Porque é aquela pessoa, aqueles herdeiros que trabalharam aquela terra, aqueles herdeiros que criaram aquele gado ali, aqueles herdeiros que plantaram ali a vida inteira. E aí não é só porque o pai morreu que essa terra não vai ser deles. Não, a terra é deles. Eu vejo que é muito o pensamento do nosso pessoal aqui, sabe, da grande maioria. E aí quando você fala com essas pessoas que eles vão ter que fazer um processo para regularizar essa terra em nome deles, aí já cria essa polêmica, sabe? Essa falsa impressão de que é uma coisa muito difícil. Eu digo, já foi difícil. Já foi. Hoje não é tão mais difícil. Já foi muito facilitado pela possibilidade do inventário, principalmente do inventário administrativo. Sim. Eu acho que o inventário administrativo ele teve vários benefícios, né? Desafogou um pouco o judiciário, porque tirou do judiciário todos esses inventários que antes só podia ir para o juiz. Mas o principal deles foi acelerar o processo de inventário. Hoje um processo de inventário, ele com menos de um ano você consegue, com menos de um ano do falecimento do decujus, né,
do dono da herança, Uhum. Com menos de um ano em cartório hoje você consegue desenrolar um inventário, sabe? Sim. Então, assim, o principal mérito desse inventário administrativo foi a celeridade, a rapidez. Mas lembrando sempre que o inventário judicial é uma opção sempre a todos. Sabe? Uhum. Se alguém chegar no cartório e falar assim, não, tá ficando caro para mim, eu vou para o juiz, isso é possível. Né? E lembrando de novo que o único inventário em que é possível ter a isenção de custos, a gratuidade dos custos, é no inventário judicial. Uhum. O inventário administrativo ele tem custo. Certo. Só uma questão aqui, eu acho importante as pessoas começarem a perceber. Quanto mais tempo demora aí da falecimento da pessoa que era o proprietário de fazer o inventário, mais custo ele vai ter. E acontece muito aqui de a gente pegar um georreferenciamento que a pessoa está iniciando o processo de inventário e a terra está em nome lá, talvez, do avô. Então terá que fazer 2 inventários, né? Não somente isso é um outro problema, é verdade. Quanto mais tempo quanto mais tempo os herdeiros demorarem para regularizar, para concretizar esse inventário, maiores são as chances de se complicar tal forma a situação daquele imóvel que chega a um ponto, Bruno, que as pessoas nem querem mais resolver, sabe? Uhum. Elas vão procurar um outro processo, que é o processo de uso capião. Sim. Sabe? Elas nem vão mais mexer com o inventário porque já ficou tão difícil. Às vezes você pega um inventário, uma terra que era do bisavô, você vai olhar na matrícula, está em nome do bisavô. Aí você imagina, teria que fazer o inventário do bisavô, teria que fazer o inventário do avô, teria que fazer o inventário do pai, para depois passar para ele. Aí o cara olha para aquilo e fala assim, não, eu não vou mexer com isso não. Eu vou entrar direto com o uso capião, mas sim, de novo, é problemático, é custoso, é demorado. Então assim, levar a sério isso e levar a registro o direito hereditário, isso é de suma importância, sabe? De suma importância necessário, mesmo. Né? É necessário. É necessário. Sim. É necessário mesmo. Uma forma aí dos agricultores lembrarem que terra regularizada é oportunidade de negócio. Então, uma vez, por mais que vai ter esses gastos, às vezes realmente é difícil, como você falou assim, tira o pão ali da terra, mas uma vez que essa terra está regularizada, opções de negócio vão aparecendo para aquela terra, um financiamento, e até que se queira vender, a terra valoriza mais, né? E essa questão familiar não tem esses problemas com a família. Então tudo isso, o inventário resolve muita coisa. Resolve muita coisa. E outra coisa, Bruno, é o que você falou. Uma terra regularizada é uma terra que está no mercado. É uma terra que está ajudando a circulação de dinheiro. Né? É uma terra que vai poder ser vendida, que vai poder ser alugada, que vai poder ser arrendada, que vai poder ser dada em garantia para um banco. Então, assim, os benefícios de se ter uma terra regular são fantásticas, entendeu? Guilherme, tem uma pergunta que nós vamos tentar para acabar aqui, de Mila. Se houver menores envolvidos, só pode fazer o processo judicial? Eu disse no começo, né, da live, quando a gente estava explicando as diferenças entre o inventário judicial e o inventário administrativo, naquela oportunidade eu falei dos 3 requisitos, né? Então, o inventário judicial, ele é uma possibilidade, ele é sempre uma possibilidade, e o inventário administrativo, ele é possível, desde que atendidos a 3 requisitos. Eu falei naquela oportunidade da inexistência de testamento, ou seja, não pode ter testamento, a inexistência de menores incapazes, não só menores, em qualquer tipo de incapaz, porque você pode ter uma incapacidade por um tipo de enfermidade. Então, não pode ter incapaz, e todos os herdeiros têm que estar de acordo. Não pode haver lide, ou seja, não pode haver conflito. Né? Todo mundo tem que estar de acordo. Então, de novo, inexistência de testamento, inexistência de
herdeiros incapazes e todos estarem de acordo. Preenchendo esses 3 requisitos, é possível o inventário administrativo. Entendi. Ô Guilherme, aqui nosso tempo está chegando ao fim, porque o Instagram aqui, quando dá 1 hora, ele fecha a live. Então eu gostaria aí que você pudesse a parte final aí, falar a parte finalizando aí sobre o assunto. Bruno, eu acho que deu para resumir bem, assim, esclarecer um pouco o que a gente se propôs a fazer hoje, né, com um tema desse, um tema que, como você falou, é um tema muito, muito abrangente, então a gente tem que ficar segurando para não falar demais e para poder falar um pouquinho de cada assunto sobre o inventário, mas eu acho que deu bem para esclarecer. De novo, te parabenizo pela iniciativa que você teve, eu sei que tem feito muitas lives aí sobre diversos assuntos. Quero dizer para você que você tem meu total apoio, estou disponível para outros convites aqui, para tentar sempre engrandecer a discussão sobre os assuntos do registro imobiliário. Nós que agradecemos aí o seu tempo, né, e realmente a informação aí é gratuita e tão especializada aí nesse assunto que todas as pessoas têm dificuldade, mas o objetivo nosso realmente é que as pessoas entendam e compreendam para que se torne um pouco mais fácil, igual tanta coisa que você falou aí que é morosa, nesse processo tão difícil no momento, né, do inventário. Então é isso mesmo, Bruno. Isso mesmo. Guilherme, muito obrigado aí pela participação, pelo seu tempo, viu? Obrigado a você, Bruno. Obrigado a todos, vamos chamar outras vezes aí. Estou à disposição, viu? Só combinar. Beleza. Um abraço, Bruno. Até mais, gente. Um abraço, até mais. Obrigado. Obrigado, boa noite. Pessoal, mais uma live aqui da Aratopa Guimarães e Topografia. Gratidão aí ao Guilherme por muita informação aí, muitas experiências trocadas aí, mas aí a live não está disponível aqui no Instagram, viu? Divulguem aí a live, não somente a questão do inventário, mas essa questão da regularização definitiva do imóvel. Nós fazemos aqui a questão do combo rural, que é essa regularização de todos os documentos do imóvel rural, né? Então essa live aí, compartilhe ela, porque eu sei que tem muita gente aí que não entende esse processo, talvez está sofrendo aí nesse processo de regularização do inventário. Beleza? Então um abraço aí. Teremos outras lives de outros assuntos para você, produtor, agricultor rural, né, e os técnicos da área rural aí, para que a gente possa cada vez mais fazer com que o produtor tenha mais facilidade de entender esses processos, né, de regularização e possa dedicar aquilo que ele faz melhor, que é produzir em sua fazenda, em sua propriedade. Beleza? Um abraço a todos aí, obrigado pela presença e até a próxima.